E terá barca de saída do Flamengo ainda nessa janela de transferências? Vou falar sobre alguns jogadores que podem deixar o Flamengo ainda nessa janela de transferências. Vou falar sobre o jogo de ontem de Cruzeiro e Flamengo e vou falar também sobre Leonardo Jardim pediu reforços urgente para a diretoria do Flamengo. Vou falar também sobre a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e sobre os jogos de ontem, os jogos de hoje do Brasileirão. Vem comigo, nação rubro-negra. Eu peço para você, meu amigo, minha amiga rubro-negra, meu amiguinho mirim rubro-negro que não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o like, acionar o sino das notificações e bora para as notícias do Flamengo. Não se esquece de comentar e hypar o vídeo, valeu? Bem, vamos começar o vídeo aí falando sobre o jogo de ontem. É porque existe alguns pontos positivos e negativos neste jogo de ontem. Primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo positivo, é um primeiro tempo de volume, o Flamengo gerou muito jogo, né? Empilhou finalizações ali, o Pedro, antes de fazer o gol, já tinha perdido um gol, o Jorge Carrascal já tinha perdido o gol, então o Flamengo empilhou oportunidades, deixou o Cruzeiro na roda no primeiro tempo, só que daí, gente, é aquela coisa, o Flamengo perde um caminhão de gols, depois faz falta pro time. No segundo tempo, o Pedro voltou a perder um gol ali, que normalmente o Pedro não perde desses tipos de gols, né? E daí, a partir do momento que o Cruzeiro empatou o jogo, o Cruzeiro dominou todas as ações do jogo, né? O Arroio, mais uma vez, fazendo um golaço contra o Flamengo, e depois o Matheus Pereira, no desvio ali do Léo Ortiz, acabou fazendo o segundo gol, né? A bola desviou, matou o Rossi, foi no contrapé. Cruzeiro vence o jogo, Flamengo sai de BH sem pelo menos um empate, mas nesse recorte de 3 jogos contra o Cruzeiro seguidos, o Flamengo sai com uma vitória, um empate e uma derrota. Então, foi até uns 3 confrontos difíceis contra o Cruzeiro, né? E o torcedor com certeza está chateado, assim como eu tô, pela derrota. A gente não queria isso, mas se você pegar no recorte, o campeonato ainda não acabou. O Palmeiras vai enfrentar esse mesmo Cruzeiro dentro do Mineirão. Aí a gente vai ver, né, o que vai acontecer. A verdade é que hoje Vasco e Palmeiras jogam, né? O Palmeiras joga em casa contra o Vasco, na Arena Nubank, mas a gente nunca pode confiar no Vasco, a gente tem que fazer o nosso dever. Ontem a gente não fez o dever de casa, então agora tem que torcer pro Vasco empatar ou ganhar do Palmeiras aí, né, gente? Coisa difícil de fazer, porque nos recortes dos últimos anos o Vasco só apanha do Palmeiras lá dentro do Allianz Parque. Sobre a tabela de classificação, o Flamengo ficou a 3 pontos do Palmeiras até o jogo de hoje. O Palmeiras tem 48 pontos, o Flamengo tem 45, permaneceu com 45, só que o Atlético Paranaense pode chegar a 44 pontos e pode ficar ali a 1 ponto do Flamengo na segunda colocação. Em terceiro lugar, né? Em quarto lugar veio o Cruzeiro, né? O Cruzeiro com essa vitória de ontem. Perdão, o Cruzeiro não, o Fluminense vem em quarto com 41 pontos, depois veio o Cruzeiro em quinto com 39 pontos, o Bahia é o sexto, 34 pontos, o Atlético Paranaense é o sétimo, 33, o Bragantino é o oitavo, 32, o Atlético Mineiro é o sétimo, 33, o Bragantino e o Corinthians, o oitavo e nono, 32, Curitiba, 31, Botafogo, 30, 11º, Vitória, 12º, 29, São Paulo, 13º, 27, Santos, 14º, 25, Grêmio, 15º, 25, Internacional, 16º, 25, na zona de rebaixamento, Mirassol, 17º, 23, Remo, 18º, 23, Vasco da Gama, 19º, 22, e a Chapecoense fecha a zona de rebaixamento aí com apenas 11 pontos. Então essa é a tabela de classificação do Flamengo. Agora vamos mudar de assunto, né, do Brasileirão. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Aba Produtos, porque eu quero dar um recado importante para você que quer comprar o seu uniforme, seu manto 1, seu manto 2 do Flamengo e quer comprar pela internet. Clica aqui através da aba produto. Lá você será direcionado direto para o Mercado Livre, para a Shopee. Lá você irá encontrar boné do Flamengo, camisa do Flamengo, chinelo do Flamengo, tá? Você irá encontrar tudo aqui. Então, confere os produtos aí, dá aquela força pro canal. Lembrando que os produtos é original, legalizado e fretes grátis para todo o Brasil. Flamengo vai ter barca de saída nessa janela de transferências ainda. A situação, gente, é o seguinte. Eu vejo muita gente perguntando
sobre saída de jogadores no Flamengo. E alguns jogadores, eles podem sim, né, deixar o Flamengo. É o primeiro caso do Everton Cebolinha, que tem duas propostas na mesa. O Cebolinha tem a proposta do Krasnodar da Rússia e da Fiorentina da Itália, né? Circula aí na internet de que o jogador já tinha feito um acordo para sair do Flamengo. Então o Flamengo vai estar se livrando do salário do Cebolinha, né? O Cebolinha está indo para um clube, a gente não sabe qual que é, mas nos últimos dias Krasnodar e Fiorentina sondaram o jogador e parece que o jogador chegou ali a tipo um acordo verbal. Então vamos esperar para ver quem que será esse novo clube do Everton Cebolinha. Já o Saul ele está muito insatisfeito no Flamengo. Para vocês terem uma ideia, o Saul sequer jogou minutagens na Libertadores nos jogos contra o Cruzeiro, não teve minutagem no jogo de ontem contra o Cruzeiro, não teve minutagens nos outros jogos, principalmente no jogo contra o Mirassol. Então o Saul está muito revoltado e parece que também pediu para sair do Flamengo. O empresário do jogador está procurando clubes aí que estejam interessados em levá-lo. Não vai ser fácil porque o Saul tem um contrato com o Flamengo até 2027, até dezembro de 2027, e isso pode fazer com que seja complicada a saída do jogador, a menos que seja o seguinte: ou o time chega para pegar o Saul por empréstimo e pagar o salário dele, ou o próprio jogador ele rescinde amigavelmente com o Flamengo para sair, né, do clube, ficar livre no mercado e assinar com outro time. Já o Nico de la Cruz, a situação do de la Cruz é a mais complicada de todos, tá? Porque o de la Cruz não consegue jogar no Flamengo, o Flamengo paga um salário muito altíssimo. O Pearol consultou a situação do Nico de la Cruz ao Flamengo, mas se assustou com os altos valores que eles recebem, né, que ele recebe hoje no Flamengo. Então o Pearol deu uma recuada, o jogador a princípio queria voltar para o Uruguai, só que o Flamengo também não liberou o jogador, pagando a metade do salário. Então pode ser que se o De La Cruz ele queira sair do Flamengo, ele rescinda o contrato, ou o Pearol pode voltar aí e exercer, né, a opção de compra pelo jogador. O contrato do Flamengo pelo empréstimo seria: a gente empresta o jogador com uma cláusula de obrigação ou opção de compra. O Pearol não quis, pode ser que o Pearol volte às negociações e aceite as cláusulas do Flamengo. Então esses três jogadores, eles podem deixar o Flamengo nessa janela de transferências. Já chegadas de reforços. O Leonardo Jardim ontem na coletiva, ele frisou muito a pedida de reforço. Ele está cobrando mesmo. Está em cima do diretor de futebol José Boto e do presidente BAP por reforços. O Leonardo Jardim, para falar a verdade, ele veio para o Flamengo, o Boto e o BAP, eles garantiram reforços para o Jardim. O Jardim hoje está cobrando intensamente e ele entende-se que na visão dele existe uma carência ali. O ataque, onde ele pede um centroavante de mobilidade e rapidez, e um meia de criação. Na mente dele, o Carrascal e o Paquetá não são esses meios de criação, reserva para o Arrascaeta, tá? E um ponta direita que será o reserva ali do Cebolinha, reserva não, o substituto do Cebolinha para o restante da temporada. Então o Jardim está em cima da diretoria querendo essas contratações e o técnico BAP, o presidente BAP, o José Boto, está sendo cobrado na coletiva ao vivo. Ontem ele falou sobre os reforços e a gente vai esperar, vai aguardar para ver o que vai acontecer, né? Bem, nação, eu vou ficando por aqui. Um ótimo domingo a todos. Vamos secar o Palmeiras mais tarde, né? Se tudo ocorrer bem, eu vou fazer um hatch ao vivo aqui pra gente secar o porco. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.